Amém. Nesta série de mensagens que nós estamos estudando aqui no mês de maio, estamos estudando sobre dicas de Jesus para vivermos uma vida melhor. Jesus, quando veio a esta terra, ele deu dicas dizendo o seguinte: vocês podem viver melhor. Semana passada a gente estudou o seguinte: você quer ser feliz? Ele deu várias dicas. Está no livro de Mateus, capítulo 5. Na continuidade do capítulo, Jesus também fala de uma questão que mexe com a vida de muita gente. Existem milhões de pessoas nesta terra que vivem com crises dentro do seu coração, porque não sabem perdoar. Por isso, o tema de hoje é: o perdão cura. Jesus mostrou isso. Só que quando a gente fala de perdão, de perdoar, é um assunto delicado, porque muita gente não aprendeu a perdoar. Muita gente não aprendeu nem a amar, quanto mais perdoar. E a gente precisa aprender a perdoar, porque Jesus ele deu algumas dicas aqui interessantes. Esta semana, inclusive, que passou, ela foi uma semana assim que falou-se muito sobre esse assunto. Eu acabei sabendo na sexta-feira. Eu não pude vir aqui na terça, no curso de casais. Justa a aula que teve na terça-feira no curso de casais falou sobre perdão. Na sexta-feira, segundo até a própria Claudinha, que eu não pude estar aqui, o Valmir e a Claudinha estiveram com outros irmãos, à noite foi citado alguma coisa sobre perdão. Nesta semana, no devocional que eu mando para algumas pessoas, o devocional, pelo menos 2 ou 3 vezes, que me lembre 2, falou claramente sobre perdão, sobre perdoar. Inclusive citou alguns exemplos. O autor do devocional, um sábio pastor, escritor, uma das coisas que me chamou a atenção, ele disse o seguinte: a pessoa que não sabe perdoar, ele toma o veneno querendo que o outro morra. É mais ou menos assim. Então nós precisamos aprender a liberar perdão. E eu repito, não é fácil. Perdoar não é fácil. Dependendo daquilo que foi feito, não é fácil. Mas ainda assim nós precisamos aprender a perdoar. Porque naquelas dicas que Jesus deu, por exemplo, em Mateus capítulo 6, acompanha aqui no telão, no versículo 12, naquela oração chamada oração dominical, Jesus disse o seguinte: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, essa oração que Jesus ensinou, aquela chamada Pai Nosso, é uma oração condicional. Você está orando e falando com Deus o seguinte: Deus, perdoa do jeito que eu perdoo. Se você não aprendeu a perdoar, vai ser difícil você ser perdoado. E Jesus afirma isso no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, acompanha aqui no telão. Jesus disse: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. No versículo 15, Jesus diz: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então é comum, por exemplo, a gente escolher quem que a gente vai perdoar. Aquele ali eu perdoo, mas aquele ali Deus me livre e guarde. Aquele ali eu quero que vá para os quintos dos infernos e tal. A gente tem essa mania de escolher. E muitas vezes, tem muitas pessoas que acreditam que quando a pessoa comete um erro uma vez, tal, ela não merece perdão. Meu irmão, a Bíblia cita várias questões de pessoas que passaram por problemas e conseguiram alcançar o perdão de Deus. Infelizmente, a gente vive num tempo que as pessoas não aprenderam a perdoar. Mas o próprio Jesus, interessante, em Lucas capítulo 17, versículo 3 e 4, ele diz o seguinte: tome cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Versículo 4, se pecar contra você 7 vezes no dia,
e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, Jesus falou, perdoa-lhe. E como é difícil viver assim, irmãos. Como é difícil viver assim. Como é difícil ter esse sentimento ou ter essa atitude, já que perdão não é sentimento, perdão é atitude. Tem gente que acha isso assim, eu tô com vontade de perdoar, eu estou sentindo de perdoar. Não, perdão é atitude. Você vai e perdoa. Esse negócio de sentir, se você for sentir para perdoar, é igual sentir para ofertar. Tem muita gente que nunca sentiu no coração o desejo de ofertar. Quando vem esse desejo, ele repreende, sai, em nome de Jesus. Da mesma forma, quando a pessoa sente o desejo, eu sinto o desejo de perdoar. Espera um pouquinho. Perdão você não sente, perdão você vai lá e faz, é atitude. Por isso que as pessoas confundem muito isso. Isso faz parte as pessoas confundem atitude com sentimentos. E a mente humana, como a gente tem estudado aqui, eu tenho falado, a mente humana, ela é difícil. Quando as pessoas colocam algo na sua cabeça para você tirar, é só Deus na sua infinita misericórdia. Mas ainda assim, quando a gente abre o coração, quando a gente quer receber o perdão de Deus, Deus nos perdoa. Por isso que o perdão de Deus é a porta para a gente ter um novo recomeço. E quantas pessoas precisam de perdão ou entender a questão do perdão para viver uma vida melhor? E eu posso te citar um exemplo. Na Bíblia, a gente já falou sobre ele aqui várias vezes. No livro de Gênesis, a Bíblia relata a história de José. José foi um cara que, olha, é admirável a atitude dele. Porque quando José tinha 17 anos de idade, diz o texto, os irmãos tinham inveja dele, tinham raiva dele, e os irmãos acabam o vendendo como um escravo. E José, 17 anos de idade, ele é afastado dos seus pais, da sua terra natal, do convívio que ele tinha ali, para uma terra distante. Ele era livre, ele se tornou escravo. Mas na mente de José havia algo que eu creio ele deve ter aprendido com o seu pai. Na mente de José tinha algo seguinte, o que aconteceu, aconteceu. Lembra que eu já falei aqui? Aquele entendimento. Tudo que acontece na nossa vida, de bom ou de ruim, é neutro. Tudo que acontece na nossa vida, de bom ou de ruim, é neutro. Você, com a sua atitude, é que vai determinar se aquilo foi ruim ou se aquilo foi bom. Geralmente as pessoas, elas tendem a criar uma situação ruim, ou imaginar que aquilo foi ruim. José não, naquela situação que ele viveu, ele foi para uma terra distante, ele foi servir o chefe de uma guarda, e lá ele sabia que Deus estava com ele. Deus estava com José de uma forma tão maravilhosa que mesmo lá sendo armada toda aquela situação, a mulher do cara quis se deitar com ele, ele não quis, ele respeitou o seu senhor, respeitou a Deus. A história diz que aquela mulher o tentou várias vezes, até que um dia conseguiu até tirar parte de sua roupa, ele saiu correndo seminu, mas ainda assim ele não pecou. A mulher armou a situação, o diabo na verdade armou a situação para aquela mulher falar para o marido, ele foi preso. E é interessante o texto porque diz, olha a mente de José, lá na prisão, presta atenção, lá na prisão, tudo que José colocava as mãos, Deus prosperava. Lá na prisão. Então José, ele tinha um entendimento maravilhoso. Ele passou dos 17 até os 30, 13 anos da vida dele. Foi assim, de escravidão, de esquecimento. Mas Deus não se esquece da gente. Deus está sempre conosco, é para aqueles que creem. A Bíblia diz que um dia Deus tirou José lá do calabouço, colocou diante de Faraó. José, pela capacidade que Deus deu a ele, interpretou o sonho de Faraó. Faraó disse, não tem ninguém no reino capaz de fazer o que você está falando, então meu amigo, vai ser você. Ele colocou, Faraó colocou José. José começou a coordenar tudo lá no Egito. Diz o texto que passado um tempo começou a fome, começou a seca. As pessoas vinham, migravam de todos os lugares para o Egito, porque o Egito é o único lugar que tinha comida, porque José tinha plantado 7 anos, tinha feito grandes celeiros, tinha guardado e agora ele estava vendendo. Deixou o Faraó até mais rico.
Aí um belo dia, os irmãos de José, amando de Jacó, foram para o Egito tentar comprar comida. Como José era o cara que administrava isso, quando os viu, eles não reconheceram José. José ainda, vamos dizer assim, brincou um pouco com eles. Mas o interessante que diz a Bíblia é a mente de José. Quero ler com você, você que trouxe a Bíblia, Gênesis capítulo 45. Vamos ler juntos. Aleluia. Gênesis 45. A partir do versículo 1, naquele relacionamento que José estava com os seus irmãos, conversando com eles e tal, diz o texto aqui interessante. Deixa eu mudar aqui para cima, para ele ficar do outro lado ali. Se é que eu vou conseguir, né? Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou com calor, tá, gente? Pronto. Gênesis 45, 1 diz que a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. Versículo 2, e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Versículo 3, então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Versículo 4, ele disse: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Qualquer outro poderia esfregar a mão e falar assim: agora vocês estão lascados. Mas José disse o seguinte: agora não se aflijam, versículo 5, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Versículo 6, já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. 7, mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. 8, assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Versículo 9, voltem depressa, meu pai, e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim, tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Versículo 11, eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Versículo 12, vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. 13, contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito, e tudo o que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim, e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos, e chorou com eles, e depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Só até aí. Imagina a cena, ele chega e fala, eu sou aquele cara que vocês venderam. Lembra? Lembro. Pois é, mas não foram vocês, foi Deus que me trouxe para cá, para cuidar de vocês, para cuidar do pai, para cuidar de tudo que ele tem. Vão lá, diga para ele trazer toda a família para cá, vocês vão ter um lugar aqui para morar, a gente vai estar junto, beleza? Beleza,
Aí ele pega o seu irmão da mesma mãe, abraça, beija. Aí os outros irmãos vêm, ele abraça e beija todos. Aí diz o texto que depois disso deve ter havido um alívio no coração dos irmãos de José. Assim, tipo, agora nós vamos lá falar para o pai que está tudo bem aqui, que José está vivo. O que José fez? José tinha todas as razões para lançar os seus irmãos no calabouço, para se vingar dos seus irmãos, para o seu pai. Ele já estava morto. Essa era a informação que o pai tinha recebido. Ele tinha todas as razões, todas. Mas a mente de José era uma mente tão preparada, tão abençoada, tão voltada para Deus, que José jamais guardou ressentimento ou mágoa dos seus irmãos. Quando ele teve um momento, ele reuniu seus irmãos, ele chorou. Sabe, meus irmãos, que é chorar assim, chorar compulsivamente, chorar assim copiosamente, a ponto de dentro de outros compartimentos lá do palácio do Egito, o próprio faraó ouvia aquele choro assim, sabe aquele choro que liberta você, que fala assim, graças a Deus a minha família está aqui, são os meus irmãos. Ele podia falar, são um bando de canalhas, mas ele falou, são os meus irmãos, e chorou. Aí chega para ele e fala assim, não foi vocês que mandaram eu para cá, foi Deus. Eu entendo que Deus permitiu tudo isso para a gente chegar aqui hoje. E ele ainda fala para os irmãos algo que talvez eu não falaria, porque ele ainda fala assim, vai lá e fala para o pai que eu me dei bem aqui no Egito. Deus me honrou aqui. Acho que os caras devem ter ficado loucos, né? Ainda vou ter que contar para o pai que José está vivo e que ele se deu bem no Egito. Mas o perdão que José liberou foi tão maravilhoso que aqueles irmãos voltaram, falaram com seu pai, o seu pai chorou, diz o texto, reuniu toda a família, todos os bens, e eles foram para o Egito. Meus irmãos, quantas famílias hoje estão destruídas porque os irmãos não se falam mais? Eu conheço famílias assim. Eu já tive problemas na minha família, não família assim próxima. Já tive na próxima, treta entre alguns irmãos meus. Mas eu sei de família minha, de primos, de parentes assim um pouco distantes, que não se falam, que não se conversam. Famílias que brigaram, que não tem mais relacionamento. Famílias que se odeiam. Quantas pessoas o diabo hoje tem conseguido levar para o inferno? Eu já falei aqui, repito, meus irmãos, existem doenças que são chamadas doenças psicossomáticas, doenças que começam na mente. Essas doenças começam na mente, é aquela história, a pessoa vai no médico, ele faz exame, ele tira chapa, ele faz isso, ele faz tudo. Às vezes toma remédio e não resolve, por quê? Porque a doença está na mente. E um dos sintomas que leva as pessoas a ter doenças no seu corpo é quando a pessoa guarda mágoa dentro do seu coração. Quando a pessoa guarda ressentimento dentro do coração, quando a pessoa não tem a capacidade de liberar perdão, ela acaba tomando o veneno, ela quer que o outro morra, mas ela que está morrendo tomando o veneno. Tem muita gente vivendo assim hoje. Um grande doutor americano, Martin Lloyd Jones, ele disse, se realmente conhecêssemos Cristo como nosso Salvador, se os nossos corações estivessem mesmo quebrantados, a gente jamais negaria perdão para ninguém. Se nós somos cristãos, a gente aprendeu a liberar perdão. Baseado no texto que eu citei aqui, Jesus falou, você quer viver uma vida melhor? Eu quero, vou te ensinar uma oração. Pai, me perdoa do jeito que eu perdoo. Por que Jesus criou essa oração condicional? Justamente para te levar a pensar. Poxa, será que eu estou perdoando? Porque se eu não estiver perdoando, tampouco o perdão de Deus está chegando na minha vida. Você entende porque muita gente hoje sofre, porque muita gente hoje passa problemas nas famílias, porque muita gente que está na igreja não vai para frente, não desenvolve. No mínimo porque ele não está perdoando como ele deveria perdoar. Um outro pensador, Philip Yancey, ele diz que ser cristão é perdoar o imperdoável nos outros, pois Deus perdoou o imperdoável em nós. Ser cristão é perdoar o imperdoável nos outros, pois Deus perdoou o imperdoável em nós.
Guarde essa frase, daqui a pouco você vai entender o que eu estou falando. Quando você perdoa, você não precisa esquecer. Eu já falei sobre isso aqui. É como uma cicatriz. Você, por exemplo, eu tenho uma cicatriz no braço aqui, que quando eu tinha 16, 15 anos de idade, eu estou assim com a memória, porque faz pouco tempo que aconteceu, tá, gente? Mas quando eu tinha essa idade, de 14, 16 anos, né? Andando de bicicleta, eu era bom nisso, né? Era bom nisso. Eu era bom de bicicleta, falando sério. Eu fazia as coisas que você nem imaginava. É uma outra coisa também que eu não entendi até hoje. Por que quando a pessoa é boa em alguma coisa, já viu quando a pessoa é boa? O cara é bom no futebol, falar aquele cara estava encapetado. Eu não sei porque o capeta vai deixar o cara bom. Quem deixa o cara bom é Deus, né? Você já ouviu falar isso? Quando o cara é bom em alguma coisa, cara, aquele cara lá é encapetado. Por que o capeta tem que levar crédito nas coisas que Deus dá? É uma coisa que eu não entendo que fala por aí, tá? Pensamento meu. E um belo dia eu lá, dando uma de bom, né? Em frente da igreja, era uma igreja sim, um pouco menor, avenida desse jeito, descida, e a gente descia de bicicleta e tal, cantava pneu e tal. Um belo dia eu dei uma de bom, dei tanto de bom que eu acabei caindo. Aí ralei o queixo e ralei o braço. Graças a Deus a marca ficou só no braço. Quando eu olho para o braço eu vejo a cicatriz, não dói nada. Mas eu sei que naquele dia eu caí e ralei o braço. Da mesma forma, disse alguém, que quando você é ferido e perdoa, desse negócio assim, eu esqueço. Deus é o único que tem essa capacidade de esquecer. Porque Deus é Deus. Deus é fantástico. Deus é fantástico. Agora, às vezes a gente acaba não esquecendo, mas a gente tem essa capacidade de entender o seguinte: aconteceu, perdoei, ponto. Se um dia eu lembrar, não, pera um pouquinho, lá atrás eu perdoei. É igual a cicatriz. Eu sei que eu tenho, mas já passou. Se a gente não tiver essa capacidade, meus irmãos, a gente vai viver essa roda que a gente está vivendo hoje. Por exemplo, marido e mulher que tem rixa, que vive brigando, que vive falando mal um do outro. Quantos casamentos hoje estão destruídos porque não tem perdão? Um não perdoa o outro, um não fala bem do outro, ao contrário, fala mal. É lógico que tem gente que guarda ressentimento por bobagem, né? Tem algumas coisas que, não é que é bobagem, são coisas simples, mas tem mulher, por exemplo, mulher é mais emoção, ela guarda ressentimento de algumas coisas, né? Por exemplo, no dia do aniversário o cara esquece. No dia do aniversário do casamento, esqueceu. Tem cara que esquece, a mulher fica doida da vida, né? Por exemplo, esquece de levar uma rosa lá, dia das mães, né? A mulher já é mãe, então esquece de levar. Eu até brinco com a minha mulher, ela fala assim, pô, você não me falou nada, mas você não é minha mãe. Eu brinco com ela às vezes, ela fica doida, né? Eu falo, pô, você não me falou nada, sim, porque você não é minha mãe. Eu falo para quem é, minha mãe já foi, né? Então agora eu brinco e tal, mas depois eu vou lá, beijo, abraço e felicito porque ela é mãe, né? De um jovem bonito que está sentado ali atrás, inclusive. Parece mais com o pai, claro, do que com... Enfim, vamos lá. Existem mágoas profundas no coração de muita gente, porque ele não tem essa capacidade de perdoar. Mulher que às vezes guarda mágoa dentro do coração, às vezes o relacionamento acabou, conheci já atendi N pessoas ao longo desses anos de pastorado, de pessoas que se separaram, e uma das partes está guardando mágoa, está rancorosa, não consegue perdoar, não consegue nem se relacionar com outras pessoas, porque tem aquela mágoa dentro do coração. E é interessante que, eu estava checando isso esses dias, na internet, alguém disse que Pedro, até o fim de sua vida, alguém disse, não é certeza, mas alguém disse que Pedro, até o fim de sua vida, cada vez que ele ouvia um galo cantar, ele chorava, porque se ele tinha lembrado que ele tinha negado Jesus 3 vezes. Ele chorava, ele ouvia um galo cantar, um dia lá atrás eu neguei Jesus. Alguém disse isso. Segundo o entendimento de um pastor famoso, Pedro, até o fim de sua vida, cada vez que ouvia um galo cantar, ele se lembrava do meigo olhar do perdão de Jesus. Tipo, você errou, o olhar meigo de Jesus está sobre você para perdoá-lo e para ajudá-lo a prosseguir. Um outro escritor disse o seguinte, em relação a Deus: mesmo que você morresse hoje, e se você se apresentasse diante de Deus no céu hoje, e dissesse, Senhor Deus, sabe aquele pecado que eu cometi ontem? Deus ia dizer para você assim, que pecado, filho?
Porque quando você se arrepende, Deus perdoa e esquece. Conta-se, inclusive, que certo homem pecou e pediu perdão a Deus. E o Senhor lhe perdoou. Aí o homem, se sentindo leve e feliz, ele continuou o seu caminho. Um dia adiante, ele cometeu um novo deslize. Triste e envergonhado por haver errado novamente, tornou a Deus: Senhor, peço-te que me perdoes este segundo pecado. O Senhor, admirado, perguntou-lhe: segundo? E qual foi o primeiro? Este é o caráter de Deus em relação a perdão. A gente fala de perdão e as pessoas parecem que elas não conseguem viver isso. E eu sei, eu entendo, eu louvo a Deus, meus irmãos, porque na minha vida, eu acho que é por isso que eu tenho uma vida boa. Boa que eu digo assim, eu não tenho problema, não tenho essas coisas que as pessoas têm. Eu não tenho raiva de ninguém, eu não tenho mágoa de ninguém. Já falaram tanta coisa em relação a mim, já fizeram, já tive perdas, já tive decepções. Eu não guardo nada. Eu acordo, eu vou me deitar à noite e falo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu mais um dia de vida. Obrigado, Senhor. Abençoa fulano, beltrano, cicrano, abençoa os irmãos lá da igreja, abençoa isso, abençoa aquilo. Minha vida é essa. Não guardo mágoa, eu acredito que é por isso até que eu vivo bem. Porque tem muita gente, meus irmãos, que hoje em dia, pais que não falam com os filhos, filhos que não falam com os pais, amigos que não se falam mais. Pessoas, meus irmãos, que não têm essa capacidade de perdoar. Pessoa que qualifica: não, esse pecado eu perdoo, esse aqui não. Esse aqui talvez. Não, mas isso aqui não, isso aqui é imperdoável. E às vezes é difícil para as pessoas chegarem nas outras, por exemplo, o marido na mulher, o pai para o filho para o pai, o amigo para o outro, o mesmo até no trânsito. Às vezes você acaba fazendo uma barbeiragem, fechando alguém, ou alguém te fecha. E às vezes o teu instinto quer, né? Aí que você fala: meu, vai em paz, Deus abençoe. Errou, eu também erro de vez em quando. Tem uns caras que erram sempre, né? Mas eu só erro de vez em quando só. Pelo menos no trânsito, tá? Então por que eu vou ficar agora discutindo? Não, vai em paz, Deus te abençoe. Por quê? Porque eu quero viver bem. Porque o diabo está doido para destruir o nosso relacionamento entre irmãos, entre amigos, entre familiares. Ele está doido para isso acontecer. E Jesus falou: você quer ter uma vida boa? Você quer viver melhor? Poxa, ele estava pregando para um monte de gente. Vocês querem viverem bem? Vocês têm que aprender a perdoar. Por exemplo, no outro texto, em Mateus capítulo 18, acompanha aqui no telão. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? 22, Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus amado. Quanto que dá 70 vezes 7? Pastor, estou sem calculadora. 490. 23. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. 26, o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. 27, o senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. 28, mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve ou o que me deve. 29, então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. 30, mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. 31, quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. 32, então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? 34, irado,
seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. 35, Jesus encerra dizendo: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado assim: irmão, a gente precisa aprender a perdoar. Fala para ele, sabe por quê? Pergunta para ele, sabe por quê? Porque nós somos cristãos. Tem cristão aqui? Discípulo de Jesus? Ou a gente vive isso, porque a Bíblia nos ensina. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Nós estamos vivendo uma nova vida. Ok? Amém? Por isso que eu não entendo hoje, por exemplo, o cara ou a mulher, homem e mulher, tanto faz. Por exemplo, eles vão lá num lugar e... Já viu aquelas plaquinhas que tem assim no poste? Traga o seu amor de volta em 3 dias. Já viu? Já viu? Aí o cara vai lá e paga. Ou a mina vai lá e paga. O que o cara vai fazer? Você acha que ele vai chegar lá na casa da pessoa, da ex ou do ex, e falar assim: olha, é o seguinte, ele está arrependido, ele queria voltar para você. Ele faz isso? O que ele faz? Ele fala: deixa comigo, põe a grana aqui, eu resolvo. Aí ele vai e faz uma macumbinha lá, né? Um trabalhozinho. Né? Tem uns que faz até um vuduzinho assim, né? Fala assim: eu vou enfiar um alfinete bem aqui na coluna, para o desgraçado sentir dor de coluna a partir de hoje. Ele vai lembrar de você quando sentir a dor na coluna. Já viu isso? Tem até nos filmes, né? O Pica-Pau fez muito disso, né? Tem gente que paga para fazer isso. Por quê? Porque ele não perdoa. Tem raiva, ódio. Vai lá e fala: não, vai lá e faz mesmo uma macumba, faz mesmo trabalho lá. Manda praga naquele desgraçado lá. Eu nunca me esqueço, irmãos, eu comentava esses dias com o Marcelo aqui, alguns irmãos que a gente estava pintando. Eu nunca me esqueço, alguém que foi aqui de nossa comunidade no passado, distante. E um belo dia, quando eu e essa pessoa se deparamos com uma outra pessoa que tinha cometido um erro, mas estava vivendo abençoado, porque apesar do erro, ele não se afastou de Cristo, ele continuou na presença do Senhor. E 7 anos depois, quando a gente reviu esta pessoa, este irmão, esse outro, quando viu, falou assim: mas eu não acredito, foi dessa forma, eu não acredito que fulano de tal comprou uma casa própria. Foi desse jeito que ele falou para mim. Ainda bem que nessa época ele já estava até saindo da igreja, acho que no outro dia ele saiu. Porque na cabeça dele é o seguinte: pecou, Deus vai pichar uma maldição. Deus vai mandar uma praga nesse desgraçado. Ele tem que sofrer. Quando eu conversava com algumas pessoas acerca desse irmão, as pessoas pensavam o seguinte: para ele não pode ter uma casa própria, ele tem que morar debaixo de uma ponte. Ele tem que passar fome, para ele sofrer. Aí eu falo: e você depois diz que é uma nova criatura que está em Cristo? Espera um pouquinho, acho que você não entendeu o que é ser cristão. Conta-se uma história de um monge e seus discípulos. Eles iam por uma estrada e quando passaram por uma ponte, viram um escorpião sendo arrastado pelas águas. O monge correu pela margem do rio, meteu-se na água e tomou o bichinho na mão. Quando o trazia para fora, o bichinho o picou e devido à dor, o homem deixou-o cair novamente no rio. Ele foi então à margem, tomou um ramo de árvore, adiantou-se outra vez a correr, entrou no rio, colheu o escorpião com aquele galho de árvore e o salvou. Voltou o monge aos seus discípulos e juntaram-se na estrada. Eles haviam assistido a cena e receberam perplexos e penalizados. Um deles até disse: mestre, deve estar doendo muito. Por que você foi salvar esse bicho ruim, venenoso? Que se afogasse, seria um a menos. Veja como ele respondeu à sua ajuda, picou a sua mão que o salvara, não merecia a sua compaixão. Aí o monge ouviu tranquilamente os comentários e respondeu: ele agiu conforme a natureza dele, eu agi conforme a minha natureza.
E tem muito crente que ainda não aprendeu a ter a natureza de Cristo. Por isso que Jesus, ele deu uma dica maravilhosa em Marcos 11, 25. Ele disse o seguinte: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. 26, mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Voltando aqui na história que eu disse, José não guardou mágoa no coração. Mas eu sei de crentes que estão dentro da igreja e tem mágoa dentro do coração. Quero começar a encerrar aqui te mostrando um vídeo que eu achei muito interessante, baseado naquela frase que eu falei um pouco atrás, que a gente tem que aprender a perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável nas nossas vidas. Eu achei interessante essa história para refletir com os irmãos aqui. Vamos lá. November 5th, 2003, all doubt of Ridgway's guilt was erased. He pleaded guilty to the murders of 48 women. He'd made a deal to cooperate with the prosecution to provide more information on his victims and the whereabouts of their remains. In doing so, he avoided a trial and possible death penalty. Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 1 for the death of Wendy Lee Caulfield? Guilty. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 2? Guilty. 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 It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he killed so many people, he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them. Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18th, 2003. You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Tem essa capacidade de perdoar que muito cristão diz que tem e não tem. Para encerrar aqui, e a gente refletir sobre isso, que tal se a gente aprender o perdão que Deus perdoou para a gente, ou nos mostrou, perdoando os nossos pecados, a gente mostrar isso para os outros. Daniel capítulo 9, versículo 9, Daniel disse: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Efésios capítulo 4, versículo 32, Paulo disse: sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo.
Também no Salmo 86, versículo 5, diz que tu és bondoso, Deus e perdoador, rico em graça para com todos os que te invocam. Colossenses 3:13, Paulo disse, suportem-se uns aos outros. Na verdade, essa expressão do grego português quer dizer, deem suporte uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Salmo 130, versículo 3 e 4, o salmista escreveu, se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Amém, irmãos? Cristão, ele tem que aprender a perdoar. É difícil, é duro, mas ele tem que aprender a perdoar. Porque do jeito que você perdoa, Deus perdoa você. Amém? Quer viver uma vida melhor? Quem quer viver uma vida melhor? Aprende a perdoar. Muitos problemas que você tem vão sair da tua vida. Amém?